eu tenho feito e eu tenho falado, né, que na nossa língua guarani, por exemplo, o que é rendu? Né? Rendu quer dizer escuta, né? Mas rendu também não é só com o ouvido. A gente não escuta só com o ouvido. A gente também rendu a silva, né, de corpora, né, no nosso corpo. Então, quer dizer, a gente não ouve, a gente escuta com o ouvido e também a gente escuta com o corpo. A gente não escuta só com o ouvido. Né? Então, já é uma outra lógica de entender a escuta. Não é só escutar com o ouvido, é escutar com o corpo, né? Escutar com o estômago. É onde a gente chama de... onde é a nossa base, né? Que é o nosso próprio espírito, que é o Nhé. A gente está falando espírito porque não tem uma outra forma de a gente traduzir. Nhé, inclusive, não tem tradução. Mas a gente tenta explicar essa complexidade do Nhé, né? Então, eu acho que, aí voltando um pouco a essa relação do que é memória ancestrais, o que é narrativa, independente de ser memória ancestral ou narrativa, né, tanto faz, eu acho que tem duas formas, em dois aspectos de a gente trazer nossa memória. Que a nossa memória é a própria... eu uso, assim, metáfora como paredes, né? Como eu comecei a trabalhar muito com a exposição, exposição de arte, exposição de história, exposição de quanta coisa, eu, nas instituições Juruá, não na aldeia, né, claro, nos museus, então eu acho que eu comecei a entender essa narrativa que são como eu uso como duas paredes, né? A primeira parede, que eu diria, que são nossas memórias ancestrais, como disse o próprio Jaider Bell, né, falava que é uma forma de a gente explicar a nossa leitura de mundo, né, a nossa visão de mundo. Isso é uma eternidade de processo de ensino e aprendizado, que não tem fim. Assim, a gente vai ensinando. Isso é um processo educacional, na verdade, nós, indígenas. E tem outra parte que nós não podemos mais hoje, independente de se a gente está falando de arte, está falando de língua, a gente está falando de livro, literatura e tudo quanto é coisa, eu acho que é importante sempre trazer a partir das nossas inquietações que muitos acadêmicos indígenas intelectuais, pesquisadores, né, os liderança, por exemplo, eles estão trazendo isso em todos os espaços onde a gente está ocupando, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu queria assim ressaltar um pouco. E aí, trazendo um pouco esse processo de a nossa educação, que na verdade o nosso processo educacional ela não é separado do nosso é, como se escola é uma coisa, porque parece que o ensino ou conhecimento estivesse em algum lugar para ser captado, né, capturado. Que, na verdade, é o contrário. Né? Quando a gente chega nessas instituições onde acha que tem conhecimento ali, é ao contrário, a gente chega e a gente é capturado por esse processo acadêmico, escolar, eu estou falando ocidental, não estou falando do nosso jeito. Eu acho que isso é um momento, é um lugar de adoecimento que acontece hoje, né? Eu vejo muito assim, como eu sou professora, né? Eu fico pensando muito nessas questões, né? E aí eu tive conversa com a dona Catarina, com a Cris, com outros parentes, parceiros que estão pensando, inclusive com a Ailton, né? E hoje eu tive uma conversa com o João Paulo, né? Que um pesquisador muito importante, pensador muito importante. E aí hoje eu conversei com ele e ele falou para mim uma coisa que eu achei muito... É claro que quando a gente conversa, né, a gente começa a pensar junto.
quando a gente pensar junto, a gente começa a ampliar coisa, né, na nossa cabeça. E aí eu fiquei pensando, quando ele falou que o bem viver, nosso corpo, é o bem viver de todos os seres que existem em torno da gente, né? Isso nós sabemos. Por isso que quando a gente trata, a própria Fran, né, falou isso do território, a gente não tem como a gente viver bem se a gente não tiver esses elementos que fortalecem nossos espíritos, nosso conhecimento. Então, a cidade, por exemplo, a cidade já é um lugar de adoecimento. Já não tem como a gente ser feliz, como dizem. A gente, é um lugar que a gente vive numa loucura, que a gente tem que esquecer do seu, como se fosse seu corpo todo despedaçado mesmo, né, decapitado. Então, eu acho que é um lugar que eu fiquei muito pensando em como é que nós, indígenas, chegamos aqui, por exemplo, eu, né, e Fran, e vários outros parentes que estão estudando na academia, a gente começa a resistir isso para que a gente possamos, de fato, né, trazer essa roda de conversa. Por exemplo, eu acho que a primeira vez que eu vi, que eu acho que essa forma de a gente conversar, de fazer essa roda de conversa, eu acho que seria muito bom para a gente fazer mais e mais outros lugares, muitos o espaço, para que a gente não chegue só se encontrar na academia com essa história de que os indígenas têm que estudar, têm que ir para a faculdade para poder aprender conhecimento. Com essa ideia, né, eu tive muito equívoco. Eu me equivoquei, claro, né, mas a gente vai aprendendo com nossos equívocos, né? E aí eu lembro que o meu filho entrou na engenharia ambiental, né, e ele tinha totalmente diferente o pensamento quando ele entrou na faculdade. Aí, um ano depois, ele me ligou e falou que ele não queria mais estudar. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, não, mãe, porque é porque eu não consegui acompanhar meus colegas que estavam estudando comigo. Segundo meu filho, que ele falou que se ele estudasse na escola particular, ele acompanharia. E aí eu fiquei pensando, e como eu já passei por isso também, e eu falei com ele, eu falei, não, filho, você não tem, não é você que é incompetente. As universidades que não têm competência nenhuma ainda para receber esses diversos pensadores e diversos conhecimentos. Isso me revolta e muito, não é pouco não. E aí eu me parece que eu estou no lugar que eu tenho que resolver meu problema. E aonde estão pessoas que diz que está com a gente, que diz que conhece a cultura indígena, que diz que não sei o quê. É um monte de pessoa que pesquisa a gente. Então, eu acho que está na hora de todo mundo estar, de fato, com a gente. Né? Escutar com o ouvido e também escutar com o corpo. Não adianta só escutar a gente só com o ouvido. Tem que escutar com o corpo, com sentimento. Na nossa língua guarani, por exemplo, existe Joauê. O que é Joauê? Joauê é como se fosse algo desequilíbrio. E aí eu fui tentando entender o que é não Joauê, né? Quer dizer, a não Joauê, o não desequilíbrio, quer dizer, o equilíbrio, né? Seria oposto do desequilíbrio. Você cria, quer dizer, isso você tem que estar o tempo todo, Joauê, né? Joauê, ou Joauê, como se fosse a gente fizesse esforço, ou, na verdade, a gente faz esforço para não Joauê. Então, na nossa língua guarani, já existe Joauê, já existe desequilíbrio. Né? Então, a partir do momento dessas nossas memórias ancestrais, a nossa memória, as nossas narrativas, eles que vão nos dizer como é que a gente vai se movimentar para não Joauê. Quer dizer, a gente já vem do Joauê e aí a gente vai criando o processo do não Joauê. Né? Quer dizer,
Então, isso é um movimento constante, não é uma coisa que a gente vai ficar parado ou a gente tem certeza das coisas. A gente já sabe o que o que pode, né? O que não pode, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão do Ijá, Ijá dos espíritos, né? Das árvores, dos rios, de todas as coisas, né? O Ijá, a gente faz esse ritual, a gente pede permissão, né? Quando a gente vai carregar alguma coisa, se a gente vai buscar uma matéria-prima para fazer, que hoje, né, se discute muito se artesanato ou arte, porque todos, por exemplo, o bichinho de madeira que nossos parentes faz, principalmente parente guarani que faz, ele tem um processo de conhecimento ali, né, naquele objeto. Não é só chegar e fazer. Tem a forma de educar também, se educar, inclusive para pedir permissão para os ijá, né? Esses espíritos das coisas que ele vai buscar. Então, tudo isso, né, ela é um processo de produção de conhecimento. Né? E aí é como se isso não fosse apenas, como se fosse apenas alguma coisa menor, né? É por isso que é chamado de artesanato, né? Não é uma arte. E aí eu trouxe um canto gravado no Museu das Culturas Indígenas, tem uma exposição do Denilson Banil. Quem tocou o violão foi o Natalício, né, que é um tiramonho, o mestre que é o mestre saber que está lá no museu também, no Museu das Culturas Indígenas. E a Joana, né, o canto é da Joana, e ela se sentiu à vontade de cantar numa exposição. Então, por isso que eu falo que tem espaço que a gente se sente bem, né, para a gente fazer algo que é muito profundo para a gente, que que é sagrado, que é importante. No caso dela, ela cantou, porque esse é um canto guarani muito profundo, e eu acho que é isso. Eu só queria trazer para vocês essa reflexão, né? Como é que a gente se sente? Não é em todos os espaços que a gente também se sente à vontade de falar em certas coisas. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Kalau guastaya jawi kasure, toy katu, emo jahtai, no guastaya jawi, ko guastai korpi, bagiu, toy ki, ye maraste, pere, como maraste agora dia.